Olá! Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Irmãos, um dos temas mais ricos de toda a Bíblia é o tema da graça. E nós estamos neste mês de abril estudando um pouco sobre a maravilhosa graça, a graça de Deus. E já conversamos em alguns momentos sobre o poder da graça, o preço da graça, a vitória da graça. E nesta noite nós vamos conversar um pouco sobre a grandeza da graça. Semana que vem, se Deus nos permitir, nós concluiremos esta série com a mensagem da graça. Mas eu queria que você me acompanhasse na leitura do texto de Tito, capítulo 2, dos versos 11 ao 14, aonde nós vamos ler o que o apóstolo Paulo escreveu a este jovem pastor Tito, no capítulo 2, dos versos 11 ao 14. A Bíblia nos diz da seguinte maneira: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. A palavra graça, que vem de uma língua grega, charis, ela era a palavra preferida do apóstolo Paulo. Das 198 vezes que a palavra graça aparece no Novo Testamento, 130 delas foi dita pelo apóstolo Paulo. E esse texto que nós acabamos de ler é um trecho da carta que Paulo escreveu ao jovem amigo e pastor Tito. Quem foi Tito? Tito era um jovem grego que se converteu a Jesus pela pregação do apóstolo Paulo. Nós não sabemos ao certo a naturalidade, a origem, a procedência de Tito. Possivelmente que Tito morasse em Antioquia da Síria, aonde Barnabé e Paulo ensinaram a palavra de Deus durante algum tempo. A respeito de Antioquia da Síria, a Bíblia nos diz que foi em Antioquia que os seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos, pequenos cristos, ou seja, seguidores de Cristo. Numa das viagens missionárias, Paulo levou Tito com ele e, passando pela ilha de Creta, o apóstolo Paulo deixou esse jovem grego que acabara de se converter para ser pastor daqueles primeiros convertidos naquela ilha. Ali na ilha de Creta ficou estabelecida uma igreja e Tito foi o primeiro pastor da igreja na ilha de Creta. Tempos depois, o apóstolo Paulo escreve essa carta chamada Carta Pastoral, ou seja, uma carta de pastor para pastor, instruindo aquele jovem no ministério sobre vários pontos concernentes à fé cristã. E nesse trecho em especial, o apóstolo faz uma exposição maravilhosa da grandeza da graça de Deus. Eu acredito que depois de Efésios 2, esse texto é o mais esclarecedor a respeito da doutrina da graça. Essa belíssima passagem, ela nos apresenta algumas verdades, as quais revelam de forma maravilhosa a grandeza da graça de Deus. E confira comigo
uma primeira verdade sobre a grandeza da graça de Deus que esse texto nos mostra. A graça de Deus, ela é inegavelmente gloriosa. Você pode repetir comigo isso? A graça de Deus é inegavelmente gloriosa. Verso 11 começa dizendo: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus é gloriosa. E há aqui neste verso 3 razões que nos mostram por que ela é tão gloriosa. E não podemos negar o quanto ela é de fato gloriosa. Toda graça tem sua origem em Deus. Começa o texto dizendo: porque a graça de Deus, toda graça emana de Deus, toda graça vem de Deus. Porque Deus é a origem de toda graça. Veja bem, a primeira manifestação da graça de Deus, ela ocorreu lá na criação. Pela graça, Deus criou o mundo e estabeleceu a ordem de todo este universo. Pela graça, Deus criou o ar, a água, as plantas, as flores, os animais. Deus criou tudo isso pela graça. Pela graça, Deus criou os seres humanos. Pela graça, Deus criou Adão e Eva. Tudo foi criado, segundo Efésios capítulo 1, para louvor e glória da graça de Deus. Este mundo existe para a glória da graça de Deus. Irmãos, e Deus é tão cheio de graça que nem mesmo a entrada do pecado foi capaz de impedir Deus de continuar manifestando a sua gloriosa graça. Você sabe que Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, mas Deus não desistiu de amá-los. Deus continuou a amá-los. Deus continuou a cuidar daquele primeiro casal e cuidou de toda a raça humana e tem cuidado até os dias de hoje. A graça de Deus é gloriosa, porque toda graça tem sua origem em Deus. Deus é a origem de toda graça. Mas ela é também gloriosa, irmãos, pelo fato de que a graça de Deus se manifestou plenamente em Jesus Cristo. Muito embora Deus tenha sido sempre gracioso, pois Ele é o Deus de toda graça, a manifestação plena da sua graça se deu através de Jesus Cristo. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação. Paulo está falando de Jesus. Paulo está falando que em Jesus a graça se manifestou. A palavra traduzida aqui por manifestou, ela é uma palavra grega epifaneia. Significa tornou-se visível aquilo que já existia. Essa palavra ela era usada naquele tempo para descrever a alvorada, para descrever o amanhecer. Em Jesus, a graça de Deus apareceu como o nascer de uma manhã. O que é o alvorecer? O céu estava lá, o sol estava lá, a terra estava no seu devido lugar, tudo, a água, os montes. Mas quando amanhece, torna-se visível aquilo tudo que não deixou de existir enquanto era noite. É essa ideia de manifestou. Em Jesus, a graça de Deus brilhou como o sol sobre aqueles que viviam nas regiões da sombra da morte. O profeta Isaías, cerca de 700 anos antes de Jesus nascer, ele já dizia no capítulo 9 do seu livro, que quando Jesus viesse, seria isso que estaria acontecendo no mundo. O povo que andava em trevas viu brilhar uma grande e forte luz, a luz do céu, a luz de Deus.
Luz esta que o próprio Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. O que me encanta na palavra de Deus é que toda a palavra de Deus, ela está numa conexão, numa conectividade, e isso é uma obra da graça de Deus. Quando a gente lê algo, a gente não tem como pensar que aquilo é uma ideia isolada, porque a Bíblia, ela é uma unidade, tudo nela se complementa e se confirma. A graça de Deus foi acesa sobre a terra quando Jesus nasceu naquela estrebaria de Belém, e você vai recordar que naquela noite uma grande estrela se destacou no céu, como símbolo da manifestação, do brilho, da presença de Deus, o Emanuel entre os homens. Essa graça brilhou mais ainda quando os lábios de Jesus proferiram palavras de vida eterna, quando ele curou os enfermos, purificou leprosos, expulsou demônios e ressuscitou os mortos. Essa graça de Deus, ela resplandeceu quando Jesus entregou a sua vida na cruz, no lugar de todos os pecadores. E a graça de Deus se manifestou plenamente gloriosa quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, derrotando a morte, o pior inimigo que nós temos. O versículo 13 que nós lemos, ele ratifica a identidade de Jesus. Jesus é o Deus que se manifestou, o Deus da epifaneia. Lá no verso 13, Paulo disse: nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. O verso 14 referenda mais uma vez o sacrifício de Jesus, a sua entrega por nós, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. A graça de Deus é gloriosa, porque toda a origem da graça está em Deus, porque a graça de Deus se manifestou plenamente em Jesus, mas não apenas por isso. A graça de Deus, ela é gloriosa pela sua extensão universal. E essa é uma parte muito bacana nesse texto. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Meus irmãos, que verdade gloriosa sobre a graça. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não privilegia algumas pessoas. Por isso a sua graça se estende a todos e não a apenas uma elite mais especial. A graça de Deus rompe todas as barreiras, derruba todos os preconceitos e alcança todas as pessoas de todos os gêneros, idades e posições. A graça de Deus, ela é acessível a todos, homens e mulheres, adultos e crianças, jovens e idosos, brancos e negros, patrões e empregados, ricos e pobres, doutores e analfabetos. Tito 2,11 é uma revelação extraordinária da extensão universal da graça de Deus e joga por terra de uma vez por toda a chamada teoria da predestinação, de que Deus tenha escolhido uns para a salvação e outros para a perdição. A graça de Deus está estendida a todos, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Logo, a necessidade de salvação é de todos. Igualmente, todos pecaram, a manifestação da graça se deu a todos. Eu pergunto, se a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, eu pergunto, isso significa que todos os homens serão salvos? Claro que não. Deus nunca prometeu salvação a apenas algumas pessoas especiais, mas Deus também nunca prometeu a salvação de todas as pessoas.
O apóstolo Pedro afirmou que Deus não quer que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. 2 de Pedro, capítulo 3. Diz o profeta Ezequiel, lá no Velho Testamento, capítulo 18, de que Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Então, meus irmãos, a graça sim se manifestou a todos. Deus não quer que ninguém se perca, porém a Bíblia afirma com clareza, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A graça de Deus, ela está estendida a todos, mas quem a recebe são apenas os que creem. Jesus disse que quem não crê é explicitamente responsável por sua decisão de não crer. Não é porque Deus não o escolheu para a salvação. Lá em João 3, Jesus conversando com Nicodemos, ele disse: quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Está condenado não porque Deus não escolheu para a salvação, não porque Deus não o separou para a salvação, mas está condenado porque escolheu, decidiu não crer. O homem é condenado não porque a graça de Deus não o alcançou, mas porque ele escolheu não crer no Jesus que se manifestou em graça. Segundo a história, o que mais irritava John Wesley, lá no século XVIII, era a ideia da graça limitada, de que Deus teria escolhido uns para a salvação e outros não. Wesley, ele não se conformava que o Deus de amor e rico em misericórdia, como a Bíblia o descreve, pudesse limitar a sua graça e dar oportunidade de salvação a apenas algumas pessoas e dar a outros a possibilidade única do inferno. A universalidade da graça, ela foi anunciada por Isaías, quando lá no capítulo 45, verso 22, ele disse: voltem-se para mim e sejam salvos todos vocês, confins da terra, ou seja, até mesmo aqueles que não eram de Israel, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Jesus, ele ratificou a universalidade da graça, o fato de que a graça foi estendida a todos, num texto muito conhecido que está em Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim, quem completa? Todos vós que estáis cansados e oprimidos. Vinde a mim apenas alguns? Não. Vinde a mim apenas aqueles mais inteligentes? Não. Vinde a mim apenas aqueles que o Pai escolheu para ser salvo? Não. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos. Quem são os cansados e oprimidos? Resposta: todos, por causa do pecado. A graça estendida a todos significa a salvação, ela está possibilitada a todos. Irmãos, a graça de Deus é inegavelmente gloriosa, porque toda a origem da graça está em Deus, porque em Cristo Jesus a graça de Deus se manifestou plenamente, e porque essa graça está estendida a todas as pessoas, a mim, a você. Agora, a segunda verdade a respeito da grandeza dessa graça que é gloriosa, está no fato de que a graça de Deus, ela é genialmente pedagógica. Você pode ler junto comigo? A graça de Deus é genialmente pedagógica. Nosso Deus é um Deus genial, é um Deus inteligente, é um Deus cujo conhecimento e sabedoria é insondável na nossa capacidade humana. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Verso 2 começa nos dizendo que a graça de Deus, ela é pedagógica. O que é pedagogia? É ensino, transmissão de ensino. A graça de Deus, além de nos salvar,
também nos ensina, ensinando-nos. Ao sermos salvos pela graça, a gente se torna também um aluno da graça. A graça nos ensina, a graça é nossa professora. Você achava que só quem estudou no colégio Nossa Senhora das Graças, que estudou lá na graça, né? Se você se converteu a Cristo Jesus, você é aluno da graça. Ser crente é estar matriculado na escola da graça. A mesma graça que opera em nós a salvação é quem nos ensina e nos ajuda também em nossa santificação. Veja comigo o que a graça de Deus é capaz de nos ensinar. O texto diz sobre isso. A graça de Deus nos ensina a renunciar, é isso que está falando, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade, a graça de Deus nos ensina a renunciar o mal. Renunciar o mal. Você sabe que a renúncia é o princípio principal da fé cristã. Foi o Senhor Jesus quem disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Renúncia. Você vai no Salmo 1 e você encontra esse salmo dizendo logo de cara sobre a renúncia. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Renúncia. Renúncia aos conselhos dos ímpios, renúncia a seguir os pecadores, renúncia a se envolver com os escarnecedores. Mas aqui no texto, Paulo ele é tão específico, que ele diz o que a graça de Deus nos ensina a renunciar. Ele diz: a graça nos ensina a renunciar à impiedade. Impiedade. O que é impiedade? Impiedade é o contrário de piedade. Piedade é a busca por Deus. Piedade é a busca de uma pessoa pelo Senhor. Uma pessoa piedosa é alguém que tem intimidade com Deus. Um crente piedoso é um crente de oração. Um crente piedoso é aquele que busca na palavra de Deus ouvir a voz de Deus continuamente. A impiedade é o contrário de piedade. Significa viver não muito perto de Deus. Ímpio. Talvez você tenha uma ideia de um ímpio, uma pessoa muito perversa, uma pessoa que está atolada no pecado, que vive no adultério, na prostituição. Mas, na verdade, o sentido da palavra ímpio não é necessariamente isso. O ímpio é aquela pessoa que, apesar de acreditar em Deus, não o leva muito a sério. O ímpio, ele não é ateu. Mas ele não se deleita em Deus, ele não tem prazer em Deus, ele não busca a piedade. O ímpio, ele até dá algum conselho a respeito até de Deus. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Os ímpios, de alguma maneira, eles têm até alguma crença em Deus. Mas eles não buscam a Deus como Deus deseja que seja procurado e buscado. O ímpio, ele trabalha no campo do que você pode ser uma pessoa religiosa, mas você não precisa ser tanto. Você não precisa ser fanático. Há uma facilidade, meus irmãos, para nós vivermos na impiedade. Há uma facilidade para nós deixarmos de ser piedosos. Há, inclusive, uma tendência em nós para nos distrairmos e nos distanciarmos de Deus. Porque o ímpio é isso. É alguém que já até esteve um pouco mais perto de Deus, mas que está, de alguma maneira, caminhando para um pouco mais longe. Aqui Paulo está falando que é a graça de Deus que nos ensina a renunciar
à impiedade. É a graça de Deus que nos ensina a renunciar a esse tipo de vida, de ser um crente mais ou menos, de ser um crente assim, que nem é muito quentão, mas nem é muito frio. De ser um crente que é membro da igreja e se contenta com estar por aqui, quem sabe, uma vez ou duas por mês. Paulo está falando que é a graça de Deus que nos ensina a renunciarmos essa maneira de viver na impiedade. É a graça de Deus que nos ensina a renunciar à impiedade de trocar a escola bíblica dominical, o culto de domingo de manhã, pela cama até mais tarde. É a graça de Deus que nos ensina a renunciar à impiedade de trocar o domingo pela manhã com a igreja, pela roupa suja que está precisando ser lavada em casa, pela faxina da casa que não deu tempo de fazer no sábado, pelos estudos, pela prova de segunda-feira, pelo plano de aula que não deu tempo de fazer, pela atenção que a gente acha que tem que dar para as visitas, pelo futebol de areia na TV, pela Fórmula 1 ou Fórmula Indy na televisão, pela preguiça diabólica de todo domingo de manhã, pela peninha de acordar os filhos domingo cedo, porque, coitado, né, durante a semana toda ele precisa ir para a escola, domingo tem que dormir até mais tarde. É a graça de Deus que nos ensina a renunciarmos esse tipo de impiedade. Meus irmãos, sinceramente, eu não estou preocupado com a baleia azul a respeito da minha família. Não estou. Não estou porque eu estou ensinando os meus filhos sobre o Deus que criou a baleia azul, que criou a vermelha, a verde, a cor-de-rosa, a amarela, a pintada, a branca e preta. Agora, quem não está ocupado nesse ministério piedoso de criar os seus filhos em casa e na igreja, nos caminhos do Senhor, deve realmente botar a barba de molho. Estou preocupado com meus filhos se cortarem, não, porque eles estão aprendendo que um dia Jesus Cristo sofreu na cruz do Calvário por eles. É a graça de Deus que nos ensina a renunciar a essas atitudes ímpias que nós, como crentes, muitas das vezes temos. Nós precisamos renunciar a essa tendência de vivermos na impiedade. A graça de Deus também nos ensina a renunciar às paixões mundanas. As paixões estão ligadas com aquilo que governa o nosso coração. Nesse caso, as paixões mundanas têm a ver com uma vida desregrada nos pensamentos e no corpo, para realizar os desejos da carne. Essas paixões descrevem um estilo de vida pervertido. As paixões mundanas incluem ganância por dinheiro e bens materiais, desejo sexual desordenado, prazeres dos vícios, ambição pelo poder. Em suma, as paixões mundanas, elas referem-se ao desejo desordenado pelos 3 P's: prazeres, poder e possessões. A graça de Deus nos ensina a renunciar à velha vida para viver uma nova vida. Quando as paixões mundanas não são renunciadas, mais cedo ou mais tarde, a pessoa se evade da escola da graça. Muitos hoje têm feito isso. São pessoas que começam uma caminhada com Jesus. São pessoas que um dia dizem que receberam a Jesus como seu Salvador. O tema da mensagem de hoje de manhã foi simplesmente esse: será que você é realmente um crente ou está perdendo o seu tempo aqui na igreja? Porque se vivermos aqui, no ambiente da igreja, no dia a dia da igreja, sem sermos de fato um crente, estamos perdendo o nosso tempo. Não estamos curtindo os prazeres da carne nesse mundo e depois não curtiremos os prazeres do céu e vamos sofrer eternamente no inferno. Então seria melhor curtir pelo menos os prazeres da terra. Eu oro e espero que você não esteja perdendo o seu tempo aqui na igreja. Que você realmente, de fato, seja alguém convertido, salvo, pelo poder que há no nome de Jesus.
Talvez a maior falha da igreja de hoje tenha sido pregar uma graça barata que apenas oferece e não mais a graça que ensina a renunciar toda sorte de impiedade e as paixões mundanas. A graça de Deus nos ensina a renunciar o mal, mas essa mesma graça, ela nos ensina outra coisa, nos ensina a praticar o bem, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Paulo fala sobre como a graça de Deus nos ensina a praticar o bem. A graça nos ensina a vivermos os relacionamentos de modo correto. A graça nos ensina a viver de maneira sóbria. Queria que você guardasse essas 3 palavras: sóbria, justa e piedosa. Será que dá para a gente dizer num só coro? Sóbria, justa e piedosa. De novo? Sóbria, justa e piedosa. Quem acha que essa ideia de 3 coisas é minha, não é não. Isso é didático. Isso foi usado por Jesus e o apóstolo Paulo usou isso muitas vezes. E aqui ele está usando, dizendo que a graça de Deus, ela nos ensina para que vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Mas a gente precisa descobrir o que negócio é esse, viver de maneira sóbria, justa e piedosa. Viver de maneira sóbria. Viver de maneira sóbria é se relacionar bem consigo mesmo. Você já deve ter ouvido dizer de alguém que estava muito tomado pelo álcool, e talvez você já tenha vivido uma experiência assim, e estava tão bêbado ou tão drogado que você não estava sóbrio. A pessoa perdeu completamente o controle sobre a sua vida. A pessoa perdeu todo o seu equilíbrio, inclusive até mesmo para se manter de pé. Perdeu a sobriedade. Deixou de estar sóbrio. É importante a gente entender isso. Ser sóbrio significa agir com lucidez, ter o domínio próprio, ter controle sobre os pensamentos, impulsos e sentimentos. É viver com equilíbrio no campo psíquico, físico e emocional. O contrário de ser sóbrio é ser descompensado. É a graça de Deus que nos ensina a vivermos de maneira sóbria, ou seja, que nos ajuda a colocar em ordem o nosso mundo interior, a nossa vida emocional, colocar em ordem o nosso psíquico. Meus irmãos, está assim de gente no mundo descompensado, gente desequilibrada emocionalmente, gente que se descontrola o tempo todo, gente que não consegue viver em sobriedade, não consegue viver de maneira sóbria. O texto está falando que a graça de Deus é a nossa professora. Ela nos ensina a vivermos de maneira sóbria, para nos relacionarmos bem conosco mesmo. Nos ensina a olharmos diante do espelho e pensarmos assim: aqui está o mais miserável de todos os pecadores, mas aqui está alguém pelo qual Jesus morreu na cruz do Calvário por ele. E eu vou cuidar dessa pessoa, eu vou cuidar da minha vida, eu não vou viver deprimido, eu não vou viver cheio de depressão, eu vou viver alegre porque Jesus morreu por mim e me deu a salvação. Isso é viver de maneira sóbria, ser bem resolvido consigo mesmo. A graça também nos ensina a viver de maneira justa. A maneira justa fala do nosso correto relacionamento com o próximo. Uma pessoa justa é aquela que não se coloca acima dos outros, não tenta diminuir os outros, mas que trata os outros como gosta de ser tratado. A graça nos ensina a tratar as pessoas com menos cobrança e mais graça.
E como a graça nos ensina. Como a graça nos ensina. E eu posso citar uma experiência bem pessoal a respeito disso. O quanto a graça nos ensina. No dia do batismo do Lucas. Ele estava com seus 8 anos, e como uma criança de 8 anos, naturalmente, fez e ainda pode até fazer travessuras. Precisa diminuir, não é? Mas no dia do batismo do Lucas, aqui na igreja, depois do culto da manhã, ele correndo para um lado e para o outro com algumas outras crianças, ele fez algo, uma travessura. E aí, ao sairmos do culto e irmos para casa, aquilo me entristeceu. E ao chegar em casa, covardemente, eu fui bater um papo com ele. E na nossa conversa, eu disse: justo hoje, no dia do seu batismo, você fez algo que não agradou a mim, não agradou a Deus. Eu fiz uma pergunta para ele, muito cruel. A pergunta foi: você sabia que aquilo que você fez, que foi apenas dar um chute na porta do banheiro, você sabia que aquilo pode te impedir de ser batizado logo mais à noite? A pergunta que ele me fez, com os olhos cheios de lágrimas, foi simplesmente essa: eu só vou poder ser batizado o dia que eu não fizer mais nada errado? Eu o abracei, porque eu imagino que naquela hora ele deve ter pensado em quantas vezes eu já errei e ainda erro. A graça nos ensina. Graça nos ensina. E ali eu abracei, chorei, e eu tive que pedir perdão, porque eu errei. A graça nos ensina a cobrar menos e darmos mais graça. Foi a graça de Deus que me ensinou, através daquela experiência, que doeu muito, a não cobrar dos outros o que eu mesmo não sou capaz de cumprir. Irmãos, a graça ensina a gente a se relacionar melhor com as pessoas, em casa, no trabalho, na igreja, no trânsito, no lazer. Albert Barnes diz corretamente que a fé cristã nos ensina a cumprir nossos deveres, nossos votos, nossas alianças e responsabilidades uns com os outros. Foi Charles Swindoll quem escreveu que o casamento bem lubrificado pela graça é durável, duradouro e protegido contra os atritos de relacionamentos. É a graça de Deus que nos ensina a dar a outra face quando a gente toma um tapa de um lado. É a graça de Deus que nos faz andar a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta milha. É a graça de Deus que nos faz esquecer a ferida que nos fizeram. É a graça de Deus que nos ensina a perdoar não apenas uma, nem duas, nem 7, nem 70 vezes 7, mas quantas vezes forem necessárias. Sabe por quê? Porque é a graça que nos lembra que nós somos pecadores, e como pecadores nós ofendemos a Deus muitas vezes, e mesmo assim Deus nos perdoa todas as vezes que buscarmos o perdão. É a graça que nos lembra aquilo que nos esquecemos tantas vezes. Nada merecemos, mas Deus nos deu o seu único filho, que foi capaz de perdoar até aqueles que os cuspiram. É a graça que nos faz zerar tudo, virar a página para a gente continuar com a vida. Viver de maneira justa tem a ver com os nossos relacionamentos. Meu querido, eu não sei com quem você está precisando acertar os ponteiros, mas faça isso quanto antes. Quebre o seu orgulho, procure, vá, ou seja o que for, busque acertar-se justamente com as pessoas. A graça de Deus nos ensina a viver de maneira sóbria, justa e também piedosa. Vida piedosa é ter o correto relacionamento com Deus. Veja como a graça é uma professora e tanto. Nos ensina a relacionar consigo mesmo, nos ensina a nos relacionarmos com
o próximo e nos ensina também o correto relacionamento com Deus. Vida piedosa tem a ver com o verdadeiro fervor espiritual que todo crente precisa ter. Somente a graça pode nos tomar pela mão e nos conduzir a um íntimo relacionamento com Deus. Por isso que o autor aos Hebreus, capítulo 4, verso 16, disse: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. É a graça de Deus que nos ensina a transformar o nosso quarto secreto num trono da graça de Deus, onde somos ajudados em tempo oportuno. Eu digo isso não para orgulho ou para me vangloriar disso. Eu transformei a garagem da minha casa num trono da graça de Deus, aonde eu estou todas as manhãs, buscando pela presença de Deus. Aonde eu estou todas as manhãs, buscando pela presença de Deus na minha vida, na vida de nossa igreja. É a graça de Deus que nos faz buscar pela presença dEle, pela plenitude dEle. É a graça dEle que nos ensina a ter intimidade com Ele. É a graça dEle que nos ensina a amar a Ele acima de todas as coisas. É a graça dEle que nos faz buscá-lo como primeiro. É a graça de Deus que nos ensina a juntarmos tesouros no céu, não na terra. Houve um tempo na minha vida em que eu tinha comércio, como você já sabe, e eu abria o comércio aos domingos. Voltava da igreja pelo culto da manhã correndo, porque tinha que abrir para vender. Tinha que ficar até meio-dia, quase 1h vendendo. Mas a graça de Deus me ensinou que a maior de todas as riquezas não é o dinheiro ou os bens que a gente pode ter. A graça de Deus me ensinou que a maior riqueza que nós podemos ter é a própria graça sobre a nossa vida. Como nossa professora. A graça de Deus é genialmente pedagógica, ela nos ensina a renunciar ao mal e a praticar o bem. Louis Birkhoff anotou que a graça remove a culpa e a penalidade do pecado, mas ela muda a vida interior do homem e gradativamente o purifica da corrupção. É a graça de Deus que nos ensina a ter um novo caráter. E não há ser humano algum, por pior que seja, que não possa ser aluno da graça de Deus. Você lembra que Zaqueu era ladrão e passou a ser considerado um filho de Abraão. Abriu mão de todas as riquezas deste mundo. Ele disse: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Você teria coragem de fazer isso? Eu recomendo para você assistir um filme que tem por título, por nome, Você Acredita? E este filme, de forma extraordinária, nos confronta a respeito se nós, de fato, vivemos aquilo que nós cremos. Zaqueu disse: dou aos pobres a metade dos meus bens e aqueles aos quais eu roubei, eu o restituo. Ele não era igual esse pessoal da Lava Jato, não. Ele falou: eu devolvo 4 vezes mais. Ah, se esse pessoal fosse alcançado pela graça de Deus. O rombo da Previdência seria ressarcido. Nossa nação seria a nação, talvez, mais poderosa do planeta. Maria Madalena era uma mulher pecadora que tinha sido escrava de muitos espíritos malignos, muitos demônios que moravam no corpo daquela mulher. Ela foi transformada numa missionária. A graça. Mulher samaritana, casara 5 vezes.
estava no seu 6º relacionamento impróprio, indevido, ilícito. A graça fez daquela mulher uma nova mulher. E ela voltou para a cidade dizendo para todos: encontrei o Messias. E ele transformou a minha vida. A graça ensina. Foi a graça que pegou Paulo, extremamente religioso, perseguidor da igreja. E a graça o ensinou a ser o maior apóstolo de todos os tempos. E de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, verso 8, ele diz: eu sou o menor de todos os apóstolos, mas sou aquele que tem feito a maior obra. Mas não sou eu que faço, mas a graça que opera por meio da minha vida. O pior dos pecadores pode ser um aluno da graça. Uma outra verdade deste texto que nos mostra a grandeza da graça de Deus. A graça de Deus é a fonte inesgotável da bendita esperança. É a graça de Deus que faz jorrar de nossa alma a bendita esperança quanto ao futuro. Olha o que Paulo disse, verso 13: aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Você tem medo da morte? Você tem medo do fim do mundo? Se você foi alcançado pela graça e se você recebeu a graça, você não precisa ter medo. Porque a graça faz jorrar de dentro de nós a bendita esperança. Meu querido, você está preparado para poder morrer? Pastor, que conversa boba é essa? Desde que você nasceu, você está caminhando para esse momento. Mais dias, menos dias, você chegará lá. Não vai ter como correr. Mas a graça de Deus, ela pode dentro de nós ser essa fonte que produz a bendita esperança de que aquele que um dia apareceu brevemente no cenário da história e desapareceu por entre as nuvens, um dia ele vai reaparecer entre as nuvens. Ele apareceu na primeira vez em graça, porém ele reaparecerá novamente em graça e em glória. Hoje nós podemos olhar para trás e glorificarmos a Deus, porque a graça ela teve a sua origem em Deus, se manifestou em Jesus e pela sua extensão universal chegou até mim e a você. Glória a Deus por isso. Hoje nós podemos olhar para o presente e exaltarmos a Deus, porque a graça tem nos ensinado a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e também tem nos ensinado a viver de maneira sóbria, justa e piedosa. Mas louvado seja Deus, porque hoje, pela graça, nós também podemos olhar para o futuro e vivermos aguardando a bendita esperança da volta de Jesus. A graça de Deus nos libertou de nossas mazelas do passado. A graça de Deus tem nos ensinado a viver nossa vida no presente. Mas a graça de Deus também tem jorrado em nosso coração a bendita esperança para o futuro, quando o Senhor Jesus voltará para nos buscar. O autor aos Hebreus diz no capítulo 10, verso 3: continuemos a afirmar nossa esperança, porque é fiel quem fez a promessa. Uma das marcas do verdadeiro crente é possuir dentro de si a bendita esperança pela gloriosa segunda vinda do Senhor Jesus. Meu amigo, eu preciso te dizer o seguinte: se você diz que é crente, mas se você não está esperando, ansioso, desejoso, que Jesus volte logo e desejando estar com Ele, se você não tem ainda esse desejo no seu coração, você ainda não entendeu o significado da graça e você ainda não entregou a sua vida para Jesus de fato.
O apóstolo Paulo, quem mais escreveu sobre a graça, ele disse: o meu desejo constante é de partir para estar com Cristo. Se a história da sua vida aqui na terra se afunilar, a partir de hoje, mais ainda, e se a hora da sua morte estiver chegando, você ficará triste, você estará triste ou estará alegre? Se você estiver triste, é bem provável que ainda não tenha experimentado de fato a graça. Nosso desejo, nossa bendita esperança. Esse mundo é passageiro, irmãos. Quando a gente chegar no céu, a gente vai entender de fato o que é a graça. Porque a gente vai ver que a gente de fato não merece estar naquele lugar grandioso, maravilhoso. É a graça de Deus que nos faz cantar: eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país que Jesus foi para nós preparar. É a graça de Deus que nos faz cantar: céu, lindo céu, eu vou para o céu. É a graça de Deus. Finalmente, a graça de Deus é a maneira como Deus se dispõe a receber de braços abertos o pecador. Todos os seres humanos, independentemente da idade, do sexo, da raça e da condição social, são alvos da graça de Deus. Sim, Deus manifestou a sua graça a todos, não a apenas alguns. Porém, Deus não impõe o seu amor a quem não deseja amá-lo, e nem usa o seu poder de forma arbitrária para obrigar todos a receberem a sua graça. A graça de Deus tem se manifestado a todos, mas ela é recebida apenas por aqueles que creem por meio da fé em Jesus Cristo como seu Salvador. A graça de Deus não discrimina, não exclui, não privilegia, mas ela se faz presente apenas na vida de quem a recebe. Abaixe sua cabeça nesse momento, todos. Eu queria pedir a você que pudesse nessa hora pensar a respeito da sua vida. Você já recebeu Jesus como seu Salvador pessoal? Você já fez uma oração entregando a sua vida a Jesus? Se você não fez uma oração algum dia da sua vida, uma oração de entrega, reconhecendo que é um pecador e pedindo a Deus o perdão de seus pecados, se você não lembra de ter feito uma oração assim, então, meu querido, você ainda não entregou a sua vida a Jesus. A entrega a Jesus é através de uma simples oração. E você pode fazer isso nesse momento, se ainda não fez. Se você deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, ore, meu amigo, comigo. Eu quero ajudar você nessa hora. Talvez você tenha vindo a esta igreja, frequentado este templo, e isso é muito bom. Talvez você tenha acompanhado seus filhos, sua esposa ou seu esposo, isso é maravilhoso. Você está no caminho certo. Mas Deus deseja que você dê um passo mais adiante e entregue a sua vida totalmente a Jesus, porque Ele já entregou a vida dele por você. E se você deseja fazer isso, faça das minhas palavras nesse momento as suas palavras. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor nesta noite. Eu quero te dizer, Jesus, que o Senhor não morreu na cruz do Calvário em vão. Eu reconheço que eu sou um pecador, mas eu quero receber o teu perdão nesta hora. E eu te peço, Jesus, por favor, me perdoa. Eu entrego a minha vida ao Senhor e eu te peço que o Senhor venha morar em meu coração. Eu oro confiando no teu nome, no nome de Jesus. Amém.
Se você fez essa oração bem no seu íntimo, no seu particular, você acaba de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E você deve permanecer em Jesus. Permanecer. Você deve, a partir desta noite, estar matriculado na escola da graça. E ela vai te ensinar. Vai te ensinar a renunciar à vida de impiedade e às paixões mundanas. E vai te ensinar uma nova maneira de viver. Para você viver de maneira sóbria, justa e piedosa. Meus irmãos, sempre que eu paro para pensar na graça de Deus, meu coração se enche de gratidão e a minha alma é encharcada por um desejo de amar mais ainda a Deus e a Jesus. A minha oração é que você também seja impactado pela grandeza da graça, como eu tenho sido, e que você tenha também este desejo profundo de amar muito mais a Deus e amar a Jesus. Quero convidar você a ficar em pé, todos, se você puder ficar em pé. E nós vamos cantar uma canção, para a gente terminar este culto. E nós vamos cantar esta canção, ela é de fato uma expressão da graça de Deus. Porque ela fala que o Senhor nos chama manso, nos chama suave. E vamos cantar a primeira e a última parte deste hino. Vamos cantar este hino, fazendo deste hino a nossa devoção a Deus, porque um dia Ele nos convidou manso e suave. Ele chamou por nós e nós respondemos ao convite que Ele fez a nós. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Cantemos este hino. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que Ele a porta te espera velando, ela por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. A última estrofe. Ó grande amor que Jesus nos tem dado a ti, dado a mim. Veio salvar-nos do tão vil pecado, veio por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Deus de toda graça, Pai, nós nesta hora somos imensamente gratos ao Senhor. Gratos ao Senhor pela grandeza da Tua graça. A Tua graça, ela é gloriosa. A Tua graça, ela é pedagógica, ela nos ensina. A Tua graça também é a fonte da bendita esperança. Pai, nós não temos medo de morrer.
Nós não estamos preocupados com quantos anos mais viveremos nessa terra. Os dias que o Senhor conceder a nós serão muito bem-vindos e aceitos. Mas, Pai, nós te glorificamos, porque há em nosso coração uma fonte jorrando permanentemente da bendita esperança pela vida eterna. Nós estamos aqui nesta terra, mas sabemos que isso é temporário. Senhor, dentro de poucos dias nós estaremos na eternidade contigo. Não porque nós merecemos, não porque há mérito algum em nós, mas porque um dia nós estávamos cansados e oprimidos, um dia nós estávamos vivendo angustiados, ó Deus, um dia nós estávamos perdidos, um dia nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas pela Tua graça nós fomos encontrados, nós fomos regenerados, vivificados para uma nova vida. Pai, como nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque desde então nos matriculamos na escola da graça. E apesar de tanta impiedade às vezes em nosso coração, mas pela tua graça o Senhor tem nos ensinado. O Senhor nos ensina por vezes através da tua palavra. O Senhor nos ensina às vezes através da dor, através das experiências de sofrimento. Nesses momentos o Senhor está como que gritando aos nossos ouvidos, nos chamando às vezes de forma não muito mansa e nem suave, mas tudo isso porque o Senhor nos ama. Senhor, nós te glorificamos nesta noite pela tua graça. Pai, pessoas podem nesta noite, quem sabe, ter tomado uma decisão de receber o Senhor Jesus como seu Salvador. Se alguém fez isso, ó Pai, eu quero te pedir que o teu Espírito Santo possa encorajar esta pessoa a sair do anonimato e manifestar, ó Deus, ao mundo que ela agora é alguém que nasceu de novo para uma nova vida. Ó Deus, que ninguém saia daqui neste templo, nesta noite, sem ter tomado esta importante decisão de vir a Cristo e, ó Deus, assumir uma nova experiência de vida com o Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por tudo, nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém e amém, Senhor Deus, amém. Os irmãos podem assentar, eu quero chamar o Renato vai estar aqui à frente. Meu querido, se você tomou uma decisão nesta noite, se você tomou uma decisão de crer em Jesus como seu Salvador, se nesta noite você decidiu, eu quero assumir uma posição, eu quero ser batizado, eu quero me preparar para isso, eu quero sair dessa situação em que eu estou, de um frequentador, para ser alguém de fato comprometido com Jesus. Procura o Renato aqui à frente, o Renato vai pegar o seu nome, vai te dar alguma orientação, vai orar pela sua vida. Que Deus te abençoe, tenha uma semana de paz, uma semana cheia da graça de Deus. Amém.